Shalom, povo de Deus! Tudo na paz com você? Eu rogo a Deus que sim, rogo a Deus que a presença dele na sua vida seja tão presente e abundante que você desfrute da verdadeira paz que é a presença de Deus na nossa história. Não é isso? Estamos no nosso momento de pastoreio, agenda diária de Deus conosco, e é um marco do nosso ajuntamento virtual, o louvor. Vamos louvar? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. As coisas aqui do mundo não servem pra nossa carreira. Todas se perdem, se vão com o vento e nos fazem perder muito tempo. As coisas aqui do mundo não devem ser o nosso alvo, pois o que Deus preparou para os seus filhos jamais foi visto ou pensado por homens. Despojai-vos do velho homem que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Não ameis o que há no mundo, a cobiça e a soberba da vida, pois muito em breve este mundo irá se findar. Só os que estão em Deus vão permanecer. Ameis acima de tudo ao único Deus do universo, pois nele não há mudança ou variação. Suas promessas todas irá cumprir. Despojai-vos do velho homem que corrompe-se com seus
revesti-vos de toda a armadura de Deus, enchei-vos do seu Espírito, buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo, pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Que bênção, privilégio nós entoarmos louvores aqui juntos ao nosso Senhor, não é verdade? Queridos, vamos para Juízes. Não é o livro que nós estamos estudando? Vocês sabem que Juízes é aquele período que depois que a turma se instala na Terra Prometida, Josué morre. Então você tem esse período dos Juízes em que você tem uma curiosidade. O povo, quando vê, eles começam a se envolver com aquela sociedade pagã de Canaã, começam a se envolver com o que não presta. Deus, que ama os seus filhos, disciplina, até que o povo reconhece os seus pecados, clama ao Senhor e Deus levanta um líder, um libertador. Por isso que nós temos em Juízes a história de Otiniel, Débora, temos Gideão, Jefité. Então eles são levantados quando Deus ouve o clamor do povo que está sofrendo pela opressão daquelas pessoas, que foi uma opressão fruto dos desvios, não é isso? Mas nós estamos nesses dias estudando um personagem heterodoxo. A gente usa essa palavra quando a gente não tem um adjetivo assim muito certo, porque você vai falar o que de Sansão, gente? Sansão, heterodoxo. E eu estou numa situação difícil porque hoje nós estamos no capítulo 15 e o capítulo 15 ele tem algumas histórias apenas fabulosas sobre Sansão. É aqui mesmo que ele, no capítulo 15, que ele pega aquela queixada de jumento, que é uma parte do osso, né? Aqui de um jumento morto, que inclusive é uma das quebras do voto. Ele não tem um voto de Nazireu, não pode tocar em morto. Ele não tá nem aí. Ele pega, meu amigo, e é pei, pá, pum, tum, pim. Diz que ele mata 1000 com uma queixada. Às vezes, se a gente for só estudar isso daqui, os meninos, então, vai ouvindo e vai tudo pegando um pedaço de pau e fala assim, eu sou Sansão, e quer partir para cima do outro. Não é essa a lição. Eu estou persuadido que a gente entende a história toda de Sansão quando a gente estuda a história toda. Conquanto o nosso capítulo é o 15, me permitam passear com vocês na história de Sansão? Tudo bem? Como é que tudo começa? Lá em Juízes 13. Juízes 13 é lindo, porque Juízes 13 é o anjo do Senhor aparecendo para a esposa de Manoá. Ela era uma mulher estéril, eles não tinham filhos, e o anjo do Senhor promete, você vai ter um filho, e ele vai se tornar o libertador de Israel. Quando ela fala para o marido, o Manoá, ele fica doidinho da Silva. Primeiro porque o anjo do Senhor apareceu só para a mulher, não apareceu para ele. E ele tem muitas dúvidas. E ele então fala com a mulher, olha, vamos pedir para esse anjo voltar, porque eu tenho umas perguntas para fazer. Ô, gente, acredita que o anjo de Deus volta? Volta. Só que tem uma curiosidade. Qual era a pergunta de Manoá, o pai de Sansão? Eu acho que era a oração de todo pai. Ele queria pedir ao anjo que o anjo dissesse como criar o menino. Interessante fazer esse parênteses. Acho que todos que têm filhos teriam esse desejo. Que aparecesse alguém, falasse assim, anota aí. Faz isso tal hora, leva para tal lugar, conversa assim, fala assim, não, a gente não queria o manual. Não é assim. Com o Manoá não foi diferente. Ele pergunta para o anjo, como é que eu crio esse menino? E o anjo não responde a pergunta de Manoá. O que o anjo faz é dizer,
consagrem esse menino para Deus. Porque quem está plantando esse menino na família de vocês é o Senhor. É tão interessante porque aí o Manoá, ele pergunta, né? Mas qual que é o seu nome? Quem é você? Tem um versículo tão bonito, eu tô lá em Juízes 13, em que na nova versão transformadora o anjo responde assim: por que você quer saber o meu nome? Ele é tão maravilhoso que você não conseguiria entender. Queridos, eles receberam a visita do próprio Senhor Jesus. Quem que é o maravilhoso? E aqui uma palavra, já uma aplicação para os pais. O que vai resgatar o coração de um pai e uma mãe na criação dos filhos, o que vai abençoar, não é você saber qual é uma lista de tarefas que você tem que fazer com os filhos. É você saber que quem o deu foi o Senhor, que você deve consagrá-lo ao Senhor e você deve sentir a presença do Senhor na sua vida. É o que o anjo faz. É muito curioso porque eles fazem uma adoração e é por isso que a gente sabe que é Jesus. Todos os outros anjos que não são Deus, Trindade, não aceitam adoração. Esse aceita e ele inclusive sobe aos céus em uma brasa que sai daquela adoração. Um negócio espetacular. Como é que termina o capítulo 13? O capítulo 13 termina lindo. Ele diz que o Espírito do Senhor estava sobre Sansão. Glória! Quando você termina de ler o capítulo 13, você fica ansiando pelos próximos capítulos, porque o que você imagina? Nós vamos ver a história de um homem de Deus nas mãos de Deus. Lê do engano. Eu acho que a Bíblia tem uns capítulos que a gente não devia nem ler. Não. É feio demais. O capítulo 14 de Juízes, esquece. Meu amigo, que homem mal assombrado. Vocês sabem como é que começa o capítulo? Eu vou fazer um sobrevoo aqui, porque o nosso capítulo não é o 15, mas eu vou contar essa história. O que começa? O Sansão, ele vai passear onde? Ele vai passear lá no meio dos filisteus. Ou seja, ele quer conhecer o mundo. Ele quer andar com a turma do mundo. Só que a Bíblia diz que ele tem um problema. A Bíblia chama isso de concupiscência dos olhos. Ele botou o olho numa moça filisteia e ele volta para casa e ele é mal educado com os pais. Ele volta dizendo assim: eu vi uma moça, me apaixonei, vão lá e tomem ela como esposa para mim. Né? Ou seja, nós estamos numa época em que o casamento, os pais entram nessa entabulação, né, de acordos. Os pais quase morrem. Eles falam: Sansão, você está louco. Nós temos uma ordem de Deus. A gente não faz sociedade, ainda mais um casamento, com gente que está completamente longe de Deus. E Sansão fala: eu não estou nem aí. Eu quero aquela mulher. O que a gente aprende lá no capítulo 14? Primeiro, ele é impulsivo. Ele vê essa mulher bonita, ele quer porque quer casar com ela e ele não está nem aí para as ordenanças do Senhor. Segundo, ele é desrespeitoso. Eu vou chamar até de mal educado. Quando você lê a narrativa, o jeito como ele trata os pais dele é muito chato, muito feio. Depois no capítulo 14 tem uma curiosidade. Diz que aí quando ele está indo lá para encontrar essa mulher filisteia, né, já depois dos desrespeitos com os pais, ele encontra um leão. Agora vê como é que o bicho é bruto, forte. A Bíblia diz que ele mata, ele rasga o leão com as mãos. E ele deixa o leão morto na beira do caminho. Ele vai visitar a namoradinha. Quando ele volta, ele vai procurar a carniça do leão. Veja como é, ele sabe que ele tem a consagração a Deus, voto do Nazireu, não passa navalha, não bebe bebida alcoólica e não toca em morto. Mas o que ele faz? Ele é um brincante, ele é amante do perigo, ele é um irreverente, ele vai lá no leão morto. O que ele encontra? Mel. Mel. As abelhas fizeram naquela carniça
uma colmeiazinha e tinha mel. Sabe o que ele faz? Ele pega aquele mel e você acredita que ele vai e leva e dá para os pais comerem o mel que vem da carniça do leão e ele não conta. E isso é chato porque demonstra como que ele é dissimulado, porque na lei do povo de Israel, não só o nazireu como ele, consagrado, mas as pessoas, elas tinham todo um cuidado e um critério com o cadáver. Você não tocava no cadáver, se chegasse a tocar, tinha umas cerimônias de purificação. Agora, você comer um mel que está na carniça de um leão era contra, mas ele é um dissimulado. Eu imagino ele rindo por dentro. E ele põe os pais para comerem mel de cadáver. Bem, o que acontece? Capítulo 14, daqui a pouco a gente chega no nosso. Gente, ele então força esse casamento. E sabe o que diz lá no capítulo 14? Ele faz uma festa mundana. Uma festa mundana. A palavra que é usada lá no capítulo 14 para o casamento que ele faz com essa mulher filisteia é uma palavra que é usada para bebedice. Ele arma uma bebedice com 30 filisteus na casa dessa moça filisteia, que é a casa do pai dela. Só que o Sansão é um brincante. Por quê? Porque ele está no casamento. Se eu tivesse um encontro de homens, eu ainda ia falar, ele é um moleque. Mas que moleque? Sansão é das apostas. Eu acho que se ele vivesse hoje, ele ia criar a Bete do Sansão. Por quê? Ele está no casamento dele. O que ele faz? Ele fala para os 30 caras que estão lá, como se fossem os padrinhos filisteus, ele diz assim, aqui, eu tenho uma charada para vocês, vamos apostar? Se vocês descobrirem, eu tenho que dar 30 ternos completos para vocês. São as vestes festivais. Se vocês não descobrirem, vocês têm que dar para mim. E a turma, vamos, eles estão na zoação. Ele diz, do comedor saiu comida, né? Do forte saiu doçura. A charada dele é a história do leão. É o comedor, saiu comida. Por quê? Porque saiu mel, né? E do forte saiu doçura. Então ele queria que fossem, que fosse dito, né? Para ele. Eles não sabiam, só que Sansão está lidando com o mundo. E o mundo tem os seus esquemas. Posso fazer um parênteses? Deixa eu fazer um alerta aqui. Com essa tragédia social chamada Bete, isso tem destruído pessoas e destruído famílias. Eu conversei com uma pessoa próxima, querida. Ele compartilhou comigo como esse negócio laça de um modo terrível o coração. E você bota a perder as suas emoções e a própria família, porque tem os esquemas, os engendros. Esse negócio dessas betes é um negócio maligno. Não entre nisso, pelo amor de Deus. Tá aqui o Sansão fazendo mais uma bete aqui com esses caras. O que os caras fazem? Os esquemas, igual, é muito pior do que os que a gente vê aí com os jogadores, né? Não é cheio agora. A gente gosta de futebol, não sabe nem direito o que é que você acredita ou não, porque tudo é esquema. Os caras vão na noivinha filisteia lá do Simão, ou do Sansão, e diz assim, conte pra nós qual que é o segredo da aposta, senão a gente mata seu pai. Ela, noivinha, usa de todos os artifícios aqui, ó, pra poder, porque ele é um sensual, para poder pegar dele, e ele conta para ela, né? Como que é o negócio da charada? Do comedor saiu do comida, do forte saiu doçura. Ele conta para ela, isso é o leão que eu matei, e que as abelhas fizeram a colmeia e tá cheio de mel. Ela, com medo das ameaças, conta, os caras descobrem a charada. Só que Sansão é esse cara destemperado, ele usa as virtudes, os talentos que Deus deu de modo destemperado para cumprir os seus prazeres
É uma tragédia. O que ele faz? Ele sai daquele casamento, entra numa vila, ele mata 30 filisteus para roubar as roupas deles. E ele leva as 30 roupas e dá, mas ele mata 30. Como ele faz isso? Ele cumpre a aposta, mas ele fica tão contrariado que ele vai embora no meio do casamento. Era o último dia do casamento. O casamento dura 7 dias. Ele vai embora para casa dele. Passa um tempo lá. Ele fala assim, deixa eu voltar para pegar minha esposa. Voltar para pegar minha esposa? Quando ele volta lá para os filisteus, sabe o que acontece? Ele chega lá, o pai dela tinha dado ela em casamento para um daqueles caras que estavam no casamento. Eita, não prestou não. O Sansão, como diz o outro, pegou ar. Só que ele não é um destemperado. Ele não é um vingativo. Ele não é dado às loucuras dele. Sabe o que ele fez? Ele pegou. Inclusive eu fico pensando como é que ele fez isso. Ele conseguiu pegar 300 raposas, chacais, e amarrando o rabo de uma na outra com uma tocha de fogo, ele soltou então 150 pares daqueles bichos desesperados correndo pelas plantações dos filisteus. A Bíblia diz que todos os trigos, todo o cereal que estava pronto para a colheita, como os que tinham sido colheitos, tudo foi queimado. Ô gente, o negócio agora cresceu, escalou. Por quê? Porque agora a liderança dos filisteus ficam desesperados. Uns lá procuram saber por que Sansão fez isso. E o pessoal conta. O ex-futuro sogro dele deu a ex-futura esposa dele para um outro. Vocês acreditam que os filisteus foram lá e mataram aquela moça que tinha sido noiva de Sansão e aquele cara que era o pai dela? Só que aí o negócio cresce e o Sansão fica tão agoniado com essa história que ele vai e faz uma matança dos filisteus. Ele faz uma carnificina. Nós já estamos expondo o nosso capítulo 15. Então, no nosso capítulo 15, é essa história das 300 raposas, os chacais. Ou seja, é ele vingando porque o ex-sogro deu a ex-noiva para um dos padrinhos em casamento. Então o capítulo 15 ele é vingança para todo canto. Ele junta, solta elas amarradas com tocha de fogo, destrói todos os grãos. Os filisteus matam aquele ex-futuro sogro de Sansão com a ex-futura esposa. Mas aí Sansão agora pega e mata esses filisteus e virou a carnificina. Gente, o capítulo 15, pensa num negócio sinistro. Aí, os grandes príncipes dos filisteus, eles dão um recado para Israel. Eles dizem assim, olha, nós vamos acabar com vocês se vocês não entregarem Sansão. O povo de Israel reúne 3.000 soldados para pegar Sansão e dar para os filisteus. Quando eles reúnem com Sansão, Sansão diz assim, aqui, vem cá, vocês têm certeza disso? Porque vocês são o meu povo aqui. Aí eles combinam com Sansão. Ô Sansão, vamos fazer o seguinte, vê só, nós vamos te amarrar aqui e te entregar. Aí lá você faz o que você quiser. Esses 3.000 dos judeus levam Sansão, entregam para os filisteus amarradinho. Aqui o Sansão, ó. E eles vão embora. Os filisteus ficam muito felizes, recebemos o Sansão amarradinho. O que Sansão faz? O Sansão, ele arrebenta aquelas cordas e ele então encontra a queixada do jumento, um osso. E a Bíblia diz que ele fazendo zoação, gente, com aquela queixada, ele mata 1.000 filisteus na paulada. Cabum, pá! Buff, não é esse que tinha lá nos quadrinhos das brigas? Que tinha, né? Quando eu li os quadrinhos, era tapá, buf, pum, pum, cabum. Meu amigo, que negócio sinistro. E ele é esquisito. Porque ele termina, eu acho que a mão dele está ensanguentada, a mão dele fica presa naquela queixada. E ele está morto de sede. E ele é mal educado com Deus.
Em Juízes 15, né? Ele sentindo grande sede no versículo 15. Olha como é que é a oração dele. Por meu intermédio houve esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede? Tem uma marca. Sansão é um arrogante. Além dele ser aquele impulsivo sexual, além dele ser desrespeitoso, é o típico tolo. Atenção, você que é jovem. Sansão é o típico tolo. Ele não ouve o conselho dos pais. Ele quer prazer. Ele quer seguir o seu coração e ser feliz. Ele é um brincante, ele é um irreverente, ele é um moleque, mas ele é um vingativo. Ele é um zombador e ele é um arrogante e altivo para com Deus. Aí você acha que terminou? Terminou não. Então eu acabei de falar tudo que tem no capítulo 15, né? O que acontece? A coisa piora. Entra o capítulo 16. Ô gente, vocês sabem o que ele faz? Depois dessa presepada toda com essa Filisteia, pois ele não vai para a capital da Filístia, uma cidade chamada Gaza. E ele vai, sabe para quê? Tá aqui nas escrituras, né? Ele vai para encontrar uma prostituta. Vai para se deitar com a prostituta. Porque ele é assim. Ele é um compulsivo sexual. Só que aí a turma descobre que ele está lá. Eles fecham os portões da cidade, que eram, né, os historiadores dizem que eram de ferro, enorme, pesadíssimos. Sabe o que ele faz? Quando é de madrugada, meia-noite e pouco, ele sai. Todo mundo espera, os soldados todos esperando para ele chegar no portão e ele não ter como sair, o pessoal pegar. Vocês acreditam que ele pega e ele arranca os portões da cidade, põe no ombro e ele carrega 60 quilômetros e larga lá no monte, lá em cima? Bicho, que camarada brincante, cara. Ele é muito doido. Aí, lá em Juízes 16, depois disso, saiu aqui minhas anotações, porque é muita da história, não é não? Ele então vai novamente, porque ele é concupiscência dos olhos valendo. Ele vai novamente lá no meio dos filisteus e ele encontra uma outra mulher. Lembra o nome dela? Dalila. Ele se apaixona. Só na narrativa aqui é a terceira Filisteia. Tudo aquilo contra o que Deus tinha falado. Aí ele se apaixona por ela. E ele não é besta. Ele não tem, parece que é aquele... aquela atração pelo perigo. É muito esquisito. Aí ele faz um monte de brincadeira lá com a Dalila. Lembra? Ela recebe uma grana de todos os príncipes dizendo: descubra qual é a razão dessa força excomunal. Isso me faz ver que não é porque ele era um cara que tinha o dobro de tamanho, o dobro de músculos, senão todo mundo ia achar, são os músculos. Não. Ele era um cara normal, mas ele era tomado, nós vemos lá no 13, por uma dádiva de Deus. Ele fica brincando com ela. E aí diz o texto que ele, nessas brincadeiras, fica dizendo para ela: se me amarrar com tendões frescos, então eles vão eles vão conseguir, eu vou perder minha força, ou se for com corda nova, ou se prenderem as minhas tranças num pino de tear, aquela zoação. Até que no final, então ele diz assim: se os meus cabelos foram cortados. Agora deixa eu tentar desmistificar uma coisa aqui do seu coração. Tem gente que acha mesmo que a força dele era o cabelo. Claro que não. Claro que não. Primeiro que quando ele se levanta e ele está com o cabelo cortado, ele mesmo acha, eu bati aqui, ele mesmo acha que ele vai conseguir se livrar mais uma vez. Só que aí lá em Juízes,
quando ele acha que vai conseguir se livrar, os filisteus o pegaram. E o texto diz, no versículo 20, já estou no capítulo 16, porque eu tenho que fechar essa história. Tendo ele despertado do sono, disse, sairei ainda dessa vez como dantes. Veja, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Em outras palavras, sempre foi um dom de Deus que Sansão, desavisadamente, usava para a sua adrenalina, porque ele era amante do perigo, usava para a sua concupiscência dos olhos, ele via aquelas moças e ele tinha uma compulsão sexual, ele usava para as suas vinganças, raposas, os 30 filisteus, a carnificina dos que mataram a sua ex-noiva. Deixa eu fazer aqui um parêntese e conversar com você, que recebeu tantas bênçãos de Deus. A sua vida é uma dádiva de Deus. Os seus sentidos, você tem visão? Você tem audição? Você tem paladar? Você tem olfato? Você tem alguma capacidade artística? Você tem alguma mente? Você tem uma personalidade que tem os aspectos que são abençoadores? Preste atenção, isso é Deus quem te deu. E a minha pergunta é, você está usando para quê? Você está usando como Sansão? É para você usufruir dos prazeres transitórios dessa vida? É para você seguir o seu coração e ser feliz? Sansão está fazendo isso e aqui acontece aquilo que para Sansão foi uma tragédia. O Senhor se retirou, ele fica fraco e ele é agarrado pelos filisteus. Olha a ironia da história. Ele não é o cara da concupiscência dos olhos? Sabe qual foi a primeira coisa que os filisteus fizeram? Taf! Furaram os olhos de Sansão. E levam ele, sabe para quê? Para trabalhar como um animal. Ele vai empurrar rodas de moinho, que era o que os animais faziam. É muito... Eu vou usar a expressão irônico para você entender. Aquele que, em lugar de usar tudo que Deus deu para a glória de Deus e usa para si, é um irracional. Aquele que segue as concupiscências e inclinações dos seus olhos e do seu coração para cumprir os seus interesses, ele é um perdido. A história de Sansão está chegando ao final. Sansão está no caos, na lona. Os líderes filisteus se reúnem todos num grande anfiteatro. A Bíblia diz que estão todos os príncipes dos filisteus juntos. Uma multidão, eles colocam o deus Dagon, que é um deus que eles criaram. E alguém tem uma boa ideia. Aqui, traz o Sansão para a gente se divertir. Sabe, macaco de circo? Eles levam Sansão e tá todo mundo... E tem uma coisa que é diferente do resto. Sansão, no versículo 28, já do capítulo 16, que é o próximo, Sansão faz uma oração diferente. Sansão diz assim, Senhor Deus. O que tem diferente aqui? Primeira coisa, ele usa o nome próprio de Deus e ele usa o Adonai. É como alguém quem diz, Deus único e verdadeiro, você é o meu Senhor. Então ele não fala só, ô Jeová, faz isso. Não. Ele diz o Yehová, você é o Senhor da minha vida. A segunda frase dele, peço-te que te lembres de mim
e dá-me força. Só mais esta vez, ó Deus. O que está por trás de alguém que diz: eu peço que lembre-te de mim? Eu vou dizer o que está por trás. É alguém que sabe que não merece. Sansão sabe, diferentemente de quando ele ora lá, querendo água, ele fala com Deus assim: eu dei livramento. O Senhor vai me deixar morrer de sede? Lembra daquele? Agora aqui ele diz: o Deus de Israel é o meu Senhor. Lembra de mim? Ele apela para a graça. Ele sabe que não merece. E ele repete por 3 vezes, em 2 frases. Ele diz o Jeová, ele diz o Adonai, e ele diz meu Deus. O que Deus faz aqui no final da história? O duplo salvamento. Como é, Roberto? O duplo salvamento. Como assim, Roberto, o duplo salvamento? Eu vou explicar para vocês. Tem um versículo em Juízes 14, fantástico. E eu acho que ele é muito difícil para nós, mas eu vou ler. Juízes 14, o versículo 4, quando está falando que o pai e a mãe partem o coração, porque eles consagraram o menino a Deus. Eles sabem que Deus plantou o menino naquela família. Agora o menino está espirocado com a cabeça, ele está seguindo o rabo de saia de gente que não presta. E eles estão vendo ele usando os dons, talentos e virtudes que Deus deu para satisfação de prazeres desse mundo. Os pais estão destroçados em Juízes 14. E a Bíblia diz assim, Juízes 14, 4. O seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, porque o Senhor procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Isso vai te assustar, porque me assusta. Deus não perdeu o trono e o controle desse enredo esquisito da vida de Sansão. Os pais não sabiam que isso vinha do Senhor. O que é isso? Aquela primeira atração com a Filisteia, que ia desencadear caos, terror e pânico. Roberto, não estou entendendo. Eu vou te explicar. Nessa época que aconteceu uma coisa diferente. O povo de Israel, nos últimos juízes contra os amalequitas, os amonitas, o povo se arrependia e clamava a Deus por libertação, porque eles não estavam aguentando a opressão. Aqui com os filisteus foi diferente. O povo estava andando junto. Eles tinham sido assimilados. O povo de Israel estava gostando. E o que o texto diz é que esse enredo caótico era Deus criando uma animosidade entre os filisteus e o povo de Israel para prover libertação para o seu povo. Uau! Como assim Deus está escrevendo a história? Está. E veja, a gente tem algumas provas no texto. Eu estou com pouco tempo, mas deixa eu só dizer. Lembram quando os filisteus falaram, a gente quer o Sansão? Lembra o que o povo fez? Reuniram 3.000, não foi? Mas era para guerrear contra os filisteus? Não, era para entregar Sansão. Eles estavam satisfeitos com os filisteus. Então, diferentemente das outras vezes, que eles queriam ser contra os inimigos, aqui não. Aqui eles não têm, é como Sansão, eles estão se casando com os filisteus, estão fazendo festa igual aos filisteus. E o texto diz que esse caos que ocorre, os pais não sabiam. Mas era Deus estabelecendo uma ocasião para salvar o povo dos filisteus. Queridos, o que eu vou dizer aqui, ele pode parecer estranho. Mas mesmo em capítulos muito sinistros da vida,
E aqui eu vou de novo lembrar de pais que veem seus filhos entrando por sendas terríveis. Muitas das vezes aquele é o caminho pelo qual Deus vai encontrar o cidadão na esquina. Porque se por um lado fica nítido que Deus está por trás desse enredo para salvar o seu povo, Deus está por trás desse enredo para salvar Sansão. Sabe alguém muito talentoso? Sabe alguém que só segue os prazeres que os seus olhos o atraem? Sabe alguém que é um amante do perigo? Sabe alguém que é um mundano, que faz festas como o mundo? Alguém que não está nem aí para a consagração que os pais deram a Deus? Sabe o que é a maior bênção que um cara assim pode ter? É ele ser encontrado por Deus na esquina e ser atropelado como Sansão foi. A maior bênção foi Sansão ter os seus olhos furados e agora viver como um animal, porque ele entendeu que aquele era um retrato do caos que ele se meteu, e foi apenas nesse atropelamento da vida que ele caiu em si, para ele tratar agora o Deus de Israel como o seu Senhor, e para ele tratar não como um arrogante que requer nada de Deus, mas como alguém que depende da graça. E por que nós sabemos que Sansão foi salvo? Por dois motivos, e com eles eu encerro. Primeiro, porque o nome de Sansão está lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé. O Espírito revela na galeria dos heróis da fé Sansão. Sansão, no final da sua história, ele foi resgatado. E para isso foi necessário um enredo de muita dor. Mas Deus estava criando ocasião para salvar o povo e estava apertando aqui para salvar Sansão. Mas tem um segundo argumento. Porque talvez a essa altura você deve estar se perguntando, peraí, como é que Deus vai salvar um mulherengo sem vergonha, sensual, um mal educado, desrespeitoso com os pais, o típico tolo que não aceita conselhos, um homem vingativo, bruto, impulsivo, brincante, apostador, arrogante para com tudo e para com Deus? Peraí, como é que vai ter esperança para gente assim? Eu vou lhe explicar. Sabe quem foi que prometeu que Sansão nasceria e que o salvaria? O anjo do Senhor, que tem um nome maravilhoso. O próprio Jesus. Jesus pôde prometer e Jesus pode salvar, porque muitos séculos depois de Sansão, Jesus veio e veio perfeito. Jesus era cheio de talentos, dons e presença do Pai, mas ele não usa para as suas inclinações humanas, ele usa para a glória de Deus. E quer saber o que Jesus faz? Ele morre por promíscuos, sensuais, mulherengos, cheio de concupiscência dos olhos. Ele morre por impulsivos, ele morre por desrespeitosos, por mal educados, ele morre por arrogantes, por destemperados, por vingativos. Jesus precisou morrer por conta de todos esses pecados, mas ele deu a vida por Sansão. É por isso que ele pôde salvar, é por isso que Sansão está na galeria dos heróis da fé, é por isso que Sansão pode ser sim um grande exemplo de uma lição espiritual para mim e para você. Falando para os pais ou falando para você que conhece alguém que foi abençoado com tantos dons, virtudes e talentos que Deus deu, mas tem usado isso para prazeres terrenos. Clame a Deus para atropelar o cidadão, para fazer ele cair em si. É a mesma lógica de Sansão, é a mesma do filho pródigo. Eu tenho que voltar para a casa do meu pai.
mas também é para você que anda usando de maneira descompensada, equivocada e não para Deus tudo aquilo que Ele te deu. Não espere você não ter mais oportunidade, porque pela graça de Deus, houve o tempo da oportunidade para Sansão, para ele ter uma reconciliação com o Deus que agora é dele, que é Senhor da vida dele e que ele agora se aproxima esperando pela graça. Você está esperando o quê? Peça perdão a Deus por essas mazelas mal assombradas da sua história, do seu enredo. Clame ao Senhor pelo nome dele, dizendo: o Senhor é meu. Clame pela graça dele. E tenha esperança de salvação, porque o Filho de Deus veio para morrer por gente que em tese não merecia, como Sansão, como eu, como você. Mas essa esperança nós temos, louvado seja Deus, por tão grande salvação. Pai querido, hoje nós passeamos por uma história complexa, grande, mas quando nós a entendemos no todo, ela é alimento para a nossa alma. Aplique, por favor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero terminar só colocando os seus pedidos especiais no altar do Senhor. Vamos orar? Pai querido, eu gosto sempre de aqui ao final me lembrar daqueles que estão com algo lá dentro da mente, do coração e da alma, precisando depositar aos teus pés. Tem sido um fardo difícil de levar. Muitas das vezes são problemas relacionais terríveis, complexos, difíceis. Eu quero entregar no teu altar. Outras das vezes são doenças, enfermidades, más notícias complexas. Eu quero me unir a esse irmão e entregar no teu altar. Às vezes são dificuldades, problemas, escassez financeira. Estamos entregando no teu altar. Às vezes são as inquietudes do nosso coração, são as angústias emocionais. Eu quero entregar no teu altar e pedir que o Senhor cuide, faça novas todas as coisas, seja gracioso conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, querido. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de poderoso Deus, seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus, seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, por isso todo louvor a Ele. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus, seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado,
ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei.